Fala, peregrinos! Prazer, meu nome é Jefferson, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre Daniel e a súplica dele pelo povo de Deus. Mas antes de a gente continuar a falar sobre isso, queria pedir a você, deixe o seu like, comente, compartilhe. Se você está dizendo, Jefferson, para mim essa palavra tem sido diferencial, tem feito eu mudar a minha visão, tem feito eu aprender mais de Deus e por isso eu vou compartilhar. Então compartilhe, se inscreva no canal, coloque lá aceitar todas as notificações no sininho e vamos prosseguir aqui sobre a palavra do Senhor Jesus. Então, a palavra de hoje está no livro de Daniel, capítulo 9, e nós vamos falar a partir do versículo 17. Jefferson, e Daniel é aonde? Daniel é no Antigo Testamento, peregrino. Daniel ele fica depois do livro de Ezequiel e antes do livro de Oséias. Fica mais rápido você também pegar a Bíblia e ir direto no índice, que é na primeira página da sua Bíblia. Vamos falar com Deus antes de começarmos a ler a palavra. Para você que pode fechar os olhos, feche. Aquele que não pode, entre em espírito de oração. Senhor Jesus, soberano e bendito Deus, Pai, Tu és digno de adoração. Somente o Senhor é Rei, somente o Senhor é digno, meu Pai, de receber a glória, a honra, o poder, o louvor, a autoridade. Senhor Jesus, fala conosco através do Teu ensinamento. Nos ensina a praticar a Tua palavra, sem desviar, meu Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas sim, Senhor Jesus Cristo, continuarmos seguindo para o alvo, agradando ao Senhor. Meu Deus, dai-nos da Tua infinita sabedoria e discernimento para que cada um de nós possamos entender, viver e praticar Tua palavra. Meu Deus, abençoa cada um desses peregrinos. Amém. E diz assim, peregrino, versículo 17. Agora, pois, ó Deus, nosso, ouve a oração do Teu servo e as suas súplicas, e sobre o Teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Jefferson, eu não estou entendendo quem era Daniel e por que ele estava clamando ao Senhor para resplandecer o rosto sobre ele e sobre o povo que estava desolado, como diz aqui o versículo, estava assolado o santuário. Peregrino, é o seguinte, Daniel, ele era um servo do Senhor, que foi levado cativo perante outra civilização. Ele foi levado cativo porque o povo de Israel, aquele a quem foi lhe dado a promessa, que recebeu a promessa através de Abraão, que se cumpriu na vida do povo através de Moisés, que encontrou a terra de Canaã, só que não pôde entrar. Só que o povo de Deus, em vez de obedecer a palavra, em vez de obedecer e seguir com seus preceitos, repassando esse ensinamento de geração em geração, as gerações que vieram após esses homens santos, obedientes a Deus, muitas delas não quiseram obedecer a palavra. Não quiseram fazer conforme foi ordenado e conforme foi tido um acordo entre o Senhor e os seus antepassados. E o que é que aconteceu, Jefferson? Por que sobreveio assolação sobre aquele povo? Porque no momento que aquele povo deixou de estar próximo de Deus, de andar segundo os ensinamentos do Senhor, eles quebraram preceitos, eles quebraram princípios. E no momento que você quebra princípios, você traz sobre você consequências drásticas. Que consequências são essas, Jefferson? Sobre o povo de Israel, a consequência que veio foi a perca da sua terra prometida. Foi sido levado como cativo para ser escravo de povos egípcios, povos asiáticos, e servir de servidão
de escravo para outras civilizações. E isso ocasionou por causa da desobediência. Quantas vezes nós, peregrinos, deixamos que a desobediência, que a nossa vontade, que o nosso querer fale mais alto. E nesse momento que a gente faz porque a nossa vontade, o nosso querer fale mais alto, a gente acaba pecando, tomando a frente, tomando a dianteira daquilo que Deus deveria ser o condutor. Porque a gente diz, Senhor, conduz a nossa vida, mas muitas vezes nós tomamos essas rédeas e queremos fazer da nossa vontade, o nosso querer como prioridade. E acaba que acontece o que aconteceu com o povo de Israel, que foi levado cativo, que foi se tornar prisioneiro e se tornou servo de um rei da Síria. E aqui nós temos Daniel suplicando a Deus para trazer conforto, para trazer novamente a restituição da bênção que era prometida a eles. Então vamos seguindo aqui, já que vocês têm agora noção do que estava acontecendo. E diz o seguinte, novamente o versículo 17: Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Então Daniel falou aqui, Deus, atende-nos, ouve o nosso pedido, mas não por causa que merecemos, mas pelo amor do Senhor. Ele disse, não por amor a nós, não por amor que a gente tem, Senhor Jesus, para te entregar, mas por amor a ti mesmo, por causa da tua grandeza e misericórdia, tende misericórdia de nós que somos pecadores. Então Daniel, ele entendia, ele sabia quem era Deus e reconhecia o seu estado de pecaminosidade, seu estado de não ser digno de estar suplicando aquilo a que ele pedia. Mas mesmo assim ele suplicou, mas não no nome dele, mas sim no nome do próprio Deus dele, suplicando pela misericórdia. E é bom pontuar aqui, peregrino, que Daniel, ele era um exemplo de homem obediente à palavra. Daniel, ele tinha uma comunhão que era inegociável. Ele tinha um princípio de orar sempre, de manhã, de tarde e à noite. Ele não entregava e ele não abria mão de ter uma comunhão e santificação, mesmo estando cativo, mesmo estando sofrendo as consequências por causa de falhas, por causa de pecados e por causa que foi feito de forma errada através dos pais e da geração dele, está sofrendo consequências por causa disso. Ele não deixou de seguir e adorar e buscar ao Senhor. Muita gente diz assim, Jefferson, eu só busco ao Senhor se eu estiver sendo abençoado. Jefferson, eu só ando com o Senhor se o Senhor me abençoar. E acaba, peregrino, que muitas pessoas não fazem a vontade de Deus porque elas querem somente se beneficiar. Elas querem somente andar em santificação quando está dando tudo certo, como eu estava dizendo, peregrino. Então, elas querem andar somente na santificação quando está dando tudo certo. Elas só querem ter a benevolência e a gratidão e as bênçãos, mas elas não querem estar com Deus quando o cinto aperta, quando a dificuldade vem. Só que é na dificuldade que a gente conhece se realmente nós, peregrinos, andamos com Deus ou não, se nós estamos com Ele no barco ou não, se nós caminhamos com Ele para o alvo ou não, porque é na dificuldade que se conhece quem é o vaso, é na dificuldade, é no momento em que está tudo dando errado que você conhece qual é a estrutura daquela pessoa, se ela é vaso de honra ou se ela é vaso de desonra, se ela é ouro, se ela é prata, se ela é bronze, se ela é palha. Como assim, Jefferson? Ali que você sabe na hora da dificuldade se a pessoa é palha, aquela que só está ali
mas somente no início, quando queima, é a primeira a voar, é a primeira a se dissipar. Se ela é prata, é aquela que resiste um pouco, mas começa a blasfemar depois, ou se ela é ouro, se é quanto mais aperta o cinto, quanto mais esquenta, quanto mais começa a doer, mais ela começa a crescer e espiritualmente deixar que Deus haja, deixar que Deus flua. Quanto mais queima, quanto mais aumenta a dificuldade, mais pura ela fica, mais ela deixa a manifestar a glória de Deus através da fraqueza dela. Versículo 18. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para o nosso desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos a nossa súplica perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel estava dizendo: Senhor, nós não suplicamos a Ti por causa de que nós somos merecedores, não porque nós estamos dizendo que nós somos santos, nós somos dignos, mas nós estamos suplicando pela misericórdia. Nós reconhecemos. Então, peregrino, está aí o segredo. Quer se aproximar de Deus? Reconheça a sua fragilidade. Reconheça quão pequeno nós somos. Reconheça o quão necessitado é de Deus. Porque Deus, Ele não aceita que você entre na presença dEle de forma arrogante, egoísta, com seu ego altíssimo. Por que, Jefferson? Porque no momento que você entra com um ego elevado, o Senhor olha e diz: eis que esse peregrino não sabe do que está fazendo, não sabe o que está falando, e ele acha que eu o abençoo por causa dele, mas eu não abençoo por causa dele, eu não ajudo por causa dele, eu ajudo por causa da minha misericórdia, amor à minha palavra e amor ao que é meu. Então, o Senhor nos abençoa porque Ele é misericordioso, porque Ele é grande em graça, não por causa de nenhuma obra sua, não por causa da sua capacidade, não por causa da sua inteligência. No momento que você entender sobre isso, você vai começar a reconhecer que tudo que você tem, tudo que aconteceu, foi permissão de Deus, e tudo que veio de benefício foi a graça de Deus se manifestando sobre a sua vida, peregrino. Então Daniel, ele entendia isso. Por isso que ele não chegou batendo a porta e dizendo: Senhor, eu sou digno da promessa e quero resposta. Ele se colocou de forma pequena, se colocou de forma serviçal. Aprenda o segredo, peregrino. Quer crescer, quer ser grande, então aprenda a servir. No momento que você entender que quanto maior você é, então significa que mais serviço e servir você terá que acontecer, fazer para poder crescer. Porque aqueles que são grandes no reino de Deus são aqueles que servem os menores, que ajudam os menores. Então, seguindo aqui, versículo 19. O Senhor ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retendes ou não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então ele estava dizendo: Deus, não tarde em vir ouvir as nossas súplicas, não tarde em vir responder-nos, porque nós estamos angustiados. Quantas vezes você está angustiado, peregrino? Você está amargurado. E não pense você que porque você anda com Deus, peregrino, Jefferson, ele não anda, tem momentos angustiados, não. Tem momentos que a angústia vem sobre nós, mas o que torna a fazer ir, caminhar, continuar, é a busca,
é a força, é o ânimo do Senhor sobre mim. Quando vem a angústia, quando vem a parte da solidão, eu me firmo e me sustento na presença de Deus. E é nisso que a gente permanece firme. Porque eu sou humano e por ser humano eu tenho fragilidades. E por ser humano eu tenho necessidades. E por ser humano eu tenho sentimentos. Esses sentimentos muitas das vezes tentam tomar controle sobre a minha consciência. E é por isso que Daniel fala aqui e pede que o Senhor venha atender o seu povo pelo amor do nome dele, pelo nome do Senhor Jesus. E aí onde está, peregrino? Você, quando clamar a Deus, quando você estiver angustiado, porque vai vir momentos de angústia, Jefferson, mesmo obedecendo a Deus, peregrino, vai ter momentos de angústia, mas o ponto é, não abra o seu coração para pessoas que não podem te ajudar. Não abra a sua angústia para pessoas que não podem tratar das suas feridas espirituais. Porque o que muitas vezes acontece, peregrino, é que no momento que a angústia vem, no momento que a solidão bate, quando o seu coração aperta, você, em vez de buscar o conforto celestial do seu Pai, de se prostrar perante Ele dentro do seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, ou em algum lugar reservado, você vai abrir o seu coração para outro peregrino que não tem a capacidade de te alimentar, que não tem o caminho, que não tem a água viva para poder suprir a sua sede espiritual. E acaba que, em vez de você ser consolado, você dá ferramentas para Satanás te atingir. Porque você começa a falar para uma pessoa que, como você, peregrino, é falho e que se pode deixar influenciar pelo momento e também por Satanás, e se torna e dá brecha para poder você mesmo ser atacado e atingido. Então o segredo é, chegou a angústia, está angustiado, sua alma se desesperou, clama ao Senhor, se derrama aos pés do Senhor, suplica a Ele, adora a Ele e ponto, peregrino, não blasfema, não blasfema. Muitos começam a blasfemar quando começa a sentir dor. Em vez de blasfemar, glorifica. Mas Jefferson, vai estar doendo, glorifica. Porque a diferença você mostra é na dor, não é quando está tudo bem. Quando está tudo bem, todo mundo glorifica. Diferença, peregrino, é você adorar enquanto você está sendo massacrado. É quando a sua alma está sendo dilacerada. É aí que você mostra que realmente você é temente ao Senhor. Mas Jefferson, essa dor vai ser para sempre? Não, peregrino. Isso vai ser somente momentâneo. Então vamos seguindo aqui. Falava eu ainda, Daniel dizendo, e orava, e confessava ao meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do Senhor. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou a hora de sacrificar. E me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então Jefferson, Daniel estava orando à tarde, suplicando ao Senhor, suplicando pelo povo, suplicando, fazendo oração pelo povo. Ele não estava orando somente por ele, não, ele estava orando pelo povo. E eis que veio um homem Gabriel, mas aqui ele está querendo se referir ao anjo Gabriel, e tocou-lhe no momento em que ele estava fazendo o que, Jefferson? Estava orando. Por isso que é importante você orar, peregrino. No momento que você ora, você se conecta
com a sua consciência. E no momento que você conecta-se com sua consciência, ela te leva até o Senhor Jesus. E Ele intercede por você juntamente com o Espírito Santo. E ele diz aqui no final do versículo 21, e me tocou a hora de sacrifício da tarde. Como eu te disse, peregrino, Daniel, ele tinha princípios inegociáveis. Ele falava e orava e buscava ao Senhor 3 vezes ao dia. E isso era inegociável para ele. Ninguém impedia ele de buscar. E pontuando, peregrino, não era permitido orar. Não era permitido falar com outro Deus, se não fosse os deuses da Pérsia. Então, Daniel, mesmo assim, clamava e adorava ao Senhor Jesus. Mesmo o reino da Pérsia sendo sobre eles dominando. Então ele, mesmo assim, falava e buscava ao Senhor. Mesmo tendo sobre si um jugo de ser sacrificado ou morto pelo que ele estava fazendo. E diz aqui, prosseguindo, ele fazia um sacrifício da tarde, pontuando também, sacrifício da tarde. Por que sacrifício, Jefferson? Porque era algo sagrado, era algo que demandava realmente fé, coragem de buscar ao Senhor em meio a um ambiente que poderia o matar. Era um sacrifício, era algo sagrado. Que sacrifício, isso eu aprendi com o Joel J. Sacrifício é ofício sagrado. O que é um ofício sagrado? É algo que é inegociável, é algo que você deve ser feito sempre. Então Daniel entendia isso, que orar para ele era sagrado, era algo que não abria mão e que era necessário para a alma dele. E muita gente diz, Jefferson, eu não consigo orar, eu não consigo falar com Deus, mas ela consegue passar horas no telefone, ela consegue passar horas conversando com outra pessoa. Sabe o que é, peregrino? Isso é falta de prioridade, é falta de compreensão, é falta de buscar ao Senhor como o verdadeiro consumador da sua existência. Não é porque ela não consegue, é porque ela não está disposta a buscar. E prosseguiu aqui, versículo 22, ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Então o que é que ele estava querendo dizer aqui? Daniel, ele recebeu uma revelação, peregrino. Ele recebeu uma visão do que estava acontecendo e o que estava trazendo sobre o povo de Israel aquela dor. Deus o instruiu e trouxe orientação sobre isso. E prosseguiu aqui. Depois que ele pediu para poder instruir, o anjo Gabriel, o que estava acontecendo, nós vamos seguindo. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e profecia e para ungir o santo dos santos. Então ele disse, tem 70 semanas, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar as transgressões. Então o anjo Gabriel disse a Daniel, tem 70 semanas para vocês colocarem em ordem a sua comunhão, o povo buscar a Deus. E pontuando aqui, peregrino, isso aqui também é um ponto que leva até lá Apocalipse. Isso é uma das promessas e umas duas das profecias que testifica com Apocalipse. Quando Deus virá novamente para resgatar o povo, quando Deus virá para poder trazer Israel à sua cidade,
novamente para os seus braços. Mas isso a gente vai pontuar depois, porque essa promessa ela conduz e aponta para o livro de Apocalipse. Lá, isso aqui é referente ao momento em que o povo de Israel vai ser perseguido, vai ser destruído aparentemente, vai ser atacado por vários países. E mesmo assim, ele vai permanecer de pé. Só que ele vai também sofrer isso aqui, como ele está dizendo, vai ter 70 semanas que vai ter que permanecer na fé, mesmo sendo perseguido. Mas a gente pontua isso depois. Vamos seguindo aqui na palavra. Para dar fim ao pecado. Então ele estava dizendo aqui, o anjo, vocês têm 70 semanas para colocar em ordem as suas vidas, as suas comunhões, a sua santificação, para jogar fora aquilo que não pertence a Deus. Então vocês têm que retirar o pecado. O que é o pecado? É o erro, é a falha, você errar o alvo, é tudo aquilo que te leva para longe do Senhor e que faz você se distanciar de Deus. Então ele diz, vocês têm que tirar o pecado do meio de ti, ó Daniel, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna. Então se vocês querem justiça de Deus, se vocês querem ter a mão de Deus sobre vocês, trazendo a misericórdia, não trazendo sobre vocês o jugo, vocês têm que mudar a semente que vocês estão plantando. Porque aquele povo estava plantando o pecado. E a semente do pecado, a consequência é destruição, é a morte. Então você, quando está plantando o pecado, você não tem como colher coisas boas. Você só colhe o fruto do pecado. E como é que eu faço, Jefferson, para colher coisas boas, já que eu estou colhendo coisas ruins? Plante coisas que são santas, coisas que são agradáveis a Deus, a obediência à palavra dele, que você vai colher bons frutos. E ele disse isso a Daniel, o anjo, para selar a visão, a profecia e para ungir o santo dos santos. Aqui ele estava falando, ungir ao Senhor Jesus, para que o povo venha estar consagrado, ungido, preparado para o Senhor Jesus. Isso também apontando, também como eu disse lá para o livro de Apocalipse, que fala que é como se fosse a purificação do povo para receber o seu Deus, o leão da tribo de Judá. Necessidade de purificação para receber o seu único e suficiente Salvador e Salvador. Versículo 25. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e falações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ele estava dizendo, ó, Daniel, vocês têm 70 semanas. E nessas 70 semanas vai ser semanas e tempos angustiosos. Ele está dizendo, não vai ser fácil, não vai ser benéfico, rápido, não vai ser dias difíceis. Mas você tem que mostrar e falar para o povo que mesmo na dor, eles têm que fazer a vontade do Senhor. Jefferson, eu pensava que para mim fazer a vontade de Deus ia ser um mar de rosas. Não, peregrino, não é um mar de rosas, mas vale a pena. Não é um mar de rosas, mas vale a pena. Cada momento que você se sacrificar em fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que tem benefícios e galardão. Há uma recompensa, não só física, mas espiritual. E o anjo estava dizendo, Daniel, nessas semanas, nessas 62 semanas, a praça e as circunvalações se reedificarão. O que é que ele estava querendo dizer? Vocês vão reconstruir.
as suas estruturas. Aqui ele está falando de estrutura física, mas também aqui pontuando, peregrino, significa estrutura da sua vida, o seu templo espiritual, a sua casa. Ou seja, ele disse, não vai ser fácil reconstruir, mas vocês vão ter que se dedicar, mesmo sentindo dores dos frutos do pecado. Vocês têm que reconstruir a sua comunhão com o Senhor. Muitas pessoas querem receber de Deus as bênçãos, mas muitas delas não querem reconstruir a vida, não querem reconstruir a comunhão, não querem abrir mão da sujeira. Elas acham que Deus ele habita o ambiente, a alma e o coração, mesmo estando sujo. Não. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês têm que reestruturar, vocês têm que limpar as estruturas que estão sujas, Daniel, para que assim, mesmo na dor, porque isso vai doer, é doloroso você abrir mão da sua vontade, mas no momento que você fizer isso, você limpando e purificando e tirando aquilo que não agrada ao Senhor, você terá a oportunidade de receber o Santo dos Santos. E ele prossegue aqui no versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Jefferson, o que ele quis dizer aqui? Que o seu santo será morto. E o que é que ele diz? Que virá sobre o povo um príncipe. O que é que ele está dizendo? Aqui pontua, para Daniel, era uma revelação. Revelação que apontava para onde, Jefferson? Para os dias que se prosseguia e que viria. Que se fosse pensar somente naquele tempo, ele estava dizendo que o povo sofreria e teria sobre ele um governador que seria uma nação que dominaria sobre o povo. E aquilo ali, como ele diz aqui, depois das 62 semanas será morto ungido, e já não será o povo de um príncipe que há de vir. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolação são determinadas. Ele estava dizendo para o povo que tudo que sobreviria sobre o povo de Israel seria dores, mas que mesmo vindo dores, angústia, que se levantaria um príncipe e destruiria os seus santuários, o local de adoração a Deus, e isso seria angustioso, seria doloroso, e eles sofreriam. Ele diz mais, e o seu fim será no dilúvio. Ele está dizendo, o seu fim será como o dilúvio. O que foi o dilúvio? Foi a exterminação de todos os seres da terra, e somente uma família sobreviveu, a família de Noé. Então ele diz, será como o dilúvio, até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele diz, haverá desolação, como aconteceu no dilúvio. O que é que aconteceu no dilúvio? Muitas pessoas morreram por causa das águas. Muitas delas tentaram sobreviver, mas não conseguiram, por não estavam preparadas. Então essa palavra, ela conduziria e conduziu Daniel a orientar-se e orientar o povo que, mesmo obedecendo a Deus, viria dias sobre o povo de Israel que seriam angustiosos, seriam dolorosos, e que isso traria sobre eles dores. E o seu ungido seria morto. Que era ungido? O Senhor Jesus. Ele estava apontando aqui para frente, para algo que iria acontecer.
que o Senhor Jesus seria morto e que alguém tomaria o lugar dizendo que era o próprio Deus, que é esse príncipe. E esse príncipe, em vez de ser o refrigério, era apenas a enganação, era apenas o chamado príncipe da mentira, e que enganaria muitos, e que haveria guerras por causa disso. Guerras por quê, Jefferson? Porque nesse tempo que aqui aponta para Apocalipse, Revelação, o povo de Israel vai haver guerras porque vai tentar sentar sobre o trono de Israel um príncipe que não é o Senhor Jesus, que não é Deus, mas é o chamado príncipe das trevas, o enganador. Então ele vai tentar destruir por inteiro o povo de Israel. Por que ele vai tentar destruir o povo de Israel? Porque é o povo da promessa. Ele vai tentar destruir a promessa que o Senhor fez. Mas isso não será concluído. Isso não terá como consumação a destruição. Mas vai haver guerras, vai haver sofrimento. Ele disse isso a Daniel. Ele termina aqui no versículo 27 e ele diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. Sobre a asa da abominação virá assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ela. Então ele está dizendo, esse príncipe, o enganador, o chamado anticristo, virá sobre o povo de Israel e trará dores. Ele fará alianças para destruir o povo de Israel. Fará altares de adoração ao Deus errado. Que Deus é esse? A Lúcifer. Adorará Lúcifer. Levará pessoas a adorar ao anticristo, que é o erro, né? Que é a falha, que é o oposto do Senhor Jesus. E isso ele disse a Daniel: ó Daniel, e eles oferecerá ofertas de manjares, sacrifícios sobre a asa da abominação. Que asa da abominação é essa, Jefferson? Sobre altares que adorarão não a Deus, mas adorarão a Lúcifer, a Satanás. E virá assolador até que a destruição que está determinado se derrame sobre ele. Então ele disse, ele vai tentar de todas as formas impedir que o povo de Israel receba e consuma a bênção que lhe foi prometida. Jefferson, e essa revelação que foi dada a Daniel, por que foi entregue a ele tanto tempo atrás? Para que ele pudesse orientar o povo, para que ele pudesse dizer o que viria. Porque Deus é assim, peregrino. Deus ele não entrega nada em tuas mãos se você não puder suportar. Ele não te entrega uma cruz que você não suporte. Ele não te entrega uma carga que você não suporte. Ele não te manda para a guerra se você não pode vencer a guerra. Mas Jefferson, para mim é quase impossível, porque você está vivendo segundo a ótica física. Você não foi chamado para viver segundo a ótica física, peregrino. Você foi chamado para usar a sua fé. A fé, você sabe, é certeza e convicções de fatos que não se veem. São coisas que não são físicas, mas que quando usada de forma espiritual, você traz o inexistível à existência. Então Daniel ele recebeu a orientação para orientar o povo, para permanecer na santificação, para dizer ao povo que mesmo na angústia não deixassem a Deus, que viria um que teria enganar e queria enganar e tentaria destruir o povo de Israel, mas que eles permanecessem firmes e não deixasse que esse povo, esse príncipe enganador, que esse chamado anticristo os destruísse, mas que eles seguissem firme mesmo sendo perseguidos. Então essa era a palavra de Deus para nós hoje, peregrino. Que Deus venha abençoar mais e mais sua vida. Vamos agradecer a Deus. Pedir a Ele que Ele nos ensine a permanecer firmes mesmo na angústia.
nos permanecermos em santificação mesmo sendo perseguidos. Senhor Jesus, soberano e eterno Pai, Mestre, graças nós te damos pelo teu ensinamento. Nos ensina a andar em santificação, nos ensina a viver a tua palavra, a não, meu Pai, desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas tende misericórdia dos nossos pecados. Nos ensina, meu Pai, a caminhar, Senhor, em obediência. Não olha para nós com olhos de juízo, mas sim de graça, porque senão nós seremos consumidos, porque nós somos pecadores. Nós suplicamos pela tua graça, pela tua misericórdia, ó soberano e eterno Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.